Muito bom dia, eu sou o professor Tiago Menta e a gente vai dar início às nossas aulas de Sociologia no ensino médio. Para isso, você, aluno, recebeu o material aqui do Sistema Etapa, que é este material aqui, ó. Essa aqui é a primeira apostila, num conjunto de 6 apostilas que vão englobar então os nossos estudos do segundo ano do ensino médio e do terceiro ano do ensino médio, visto que no Colégio Atibaia as aulas de sociologia no ensino médio elas acontecerão no segundo ano do ensino médio e também no terceiro ano. Como nós temos então 6 apostilas, então no segundo ano nós vamos utilizar as 3 primeiras apostilas e no terceiro ano a quarta, quinta e sexta apostila. Lembrando que, assim como no nosso ensino regular, diário, de sala de aula, o ano letivo é dividido em 3 trimestres. Então, como nós temos nesse segundo ano e também no terceiro ano, nós temos um conjunto de 3 apostilas a ser trabalhadas ao longo do ano, então a gente tem aí um período de uma apostila, trabalhar uma apostila por trimestre nesse segundo e terceiro ano, certo? É, esse primeiro momento nosso aqui, esse primeiro vídeo, eu quero falar com vocês a respeito do que é, afinal, a sociologia. É um vídeo introdutório, é uma introdução, como diz o título, uma introdução aos estudos sociológicos. Pois bem, a sociologia é uma ciência desenvolvida, criada no século XIX, ok? E muito do que é a sociologia se deve ao fato é, da necessidade de pensadores, de estudiosos, de filósofos, inclusive vocês vão ver que o chamado pai da sociologia era um filósofo francês, Auguste Comte, né, ou Auguste Comte, né? Então, a sociologia ela é fruto, ela é consequência de uma preocupação, de uma necessidade de pensadores do século XIX, no sentido de desenvolver uma nova ciência que desse conta das transformações ocorridas não só no próprio século XIX, mas todas as transformações ocorridas desde o período renascentista, lá no século XIV, XV, né, quando a Europa ela começa a se desvencilhar de uma ordem medieval, feudal, né, onde várias transformações econômicas, políticas, sociais vão levando a Europa para um período novo, o período da modernidade. Então, a sociologia ela surge como uma ciência, como uma necessidade de se criar uma ciência que pudesse então dar conta de compreender, de explicar, afinal de contas, o que era aquela modernidade, o que era aquela sociedade, como é que ela funcionava, quais os seus mecanismos e, como a gente está falando de ciência, está falando do século XIX, é natural que, pegando emprestado a metodologia das ciências naturais, das ciências exatas, biológicas, né, vai haver então uma necessidade de se buscar na sociologia, nessa ciência a ser desenvolvida ali, buscar leis de funcionamento da sociedade. Inclusive é interessante notar o seguinte: Augusto Comte era um filósofo francês que viveu no século XIX, ok? Também pai do positivismo. Augusto Comte, pegando esse gancho que eu disse agora, desse interesse em buscar na sociedade leis, leis gerais, leis universais que pudessem dar conta, que pudessem explicar o funcionamento da sociedade, partindo dessa premissa, Augusto Comte, ele quando desenvolve o que nós estamos chamando aqui de sociologia, ele desenvolve uma ideia
que é a ideia de física social. O que é a física social? Olha bem, vamos pensar na física, que é uma disciplina, é um conteúdo que vocês no ensino médio já se familiarizaram com ela desde o primeiro ano. A física trata de uma série de fenômenos da natureza, ok? E cabe ao físico, então, de alguma forma, através de metodologia própria, de experimentação, de uma série de métodos, de maneiras de trabalhar. Lembrando o que é uma metodologia. Metodologia é como fazer. Toda ciência tem uma metodologia. Antes mesmo que uma ciência possa desenvolver teorias, que são explicações, possibilidades a respeito do funcionamento do mundo, a respeito do funcionamento de vários fenômenos, antes mesmo disso, a ciência ela tem uma metodologia, ou seja, como é que se trabalha, como é que o cientista chega às suas conclusões. Então, pensando em Augusto Comte, Comte vai desenvolver uma ideia chamada de física social, certo? Que vai se então vai estar relacionada a essa ciência que surgida do interesse de Comte de compreender a sociedade de sua época e as transformações que ocorreram na sociedade de maneira claro, a vislumbrar como ela estava funcionando, mas, como eu disse, a física social. O que é a física social? A física social é a noção kantiana de que existiriam ou existem leis na própria sociedade. Como na natureza, pegando o gancho da própria física, né, da física mesmo, que vocês estudam no ensino médio, desde o primeiro ano. Pegando o gancho dela, né, então para Comte, a sociedade, haveria nela, haveria nos seus subterrâneos, leis universais e gerais que apontariam para o funcionamento daquela sociedade. Ou seja, uma sociedade funciona de certa maneira, de determinada forma, porque no subterrâneo dela, por detrás dela, de forma transcendente, ou seja, escondido, haveriam leis que fariam, que determinariam o funcionamento daquela sociedade. Então, para Comte, o que acontece? Pra... Continuando então a nossa análise a respeito do pensamento kantiano e do surgimento da sociologia, é interessante que antes da gente dar prosseguimento a essas ideias, que a gente tente relacionar esse conjunto de pensamento, né, de compreensão do que é a sociologia, com o nosso material de leitura, que é a apostila. Né? Então, quando vocês abrirem a apostila de vocês, vocês vão perceber o seguinte: nós temos aqui, vocês podem ver, nós temos 18 temas, certo? Um conjunto de 18 temas que a gente pode até entender como 18 capítulos da apostila 1, que corresponde ao nosso primeiro trimestre de trabalho, certo? Então, nós temos aqui, então, vamos nos deter aos 3 primeiros temas da apostila do sistema etapa de sociologia. Então, o tema número 1, as ciências sociais e o estudo da vida social. O tema 2, por que vamos estudar sociologia? E o tema 3, a sociologia e o conhecimento científico. Bom, esses 3 temas, esses 3 capítulos iniciais da apostila de sociologia do sistema etapa, eles de alguma forma se relacionam um pouco com aquilo que já foi dito aqui, a respeito do que vem a ser a sociologia, né? Do seu histórico. Então, nós já definimos que a sociologia é produto do pensamento do século XIX, da busca de pensadores, na busca pela compreensão
da sociedade, de todas as transformações que vieram ocorrendo na Europa e que estabeleceram o que a gente chama de mundo moderno. E aí pegamos o exemplo do francês Auguste Comte, que nós chamamos aqui de pai da sociologia. Para Comte, e aí ele pegou o exemplo das ciências exatas, biológicas, para Comte ele vai buscar na sociedade leis gerais de funcionamento da própria sociedade, o que determina o funcionamento da sociedade, a chamada física social. Pois bem, entendido isso, e nós vamos voltar nesse histórico das ciências sociais, da sociologia, né? Vamos pensar aqui o tema 2 da apostila de etapa, que faz a pergunta: por que vamos estudar sociologia? Né? Então, para que serve? Qual é o sentido? Qual é o objetivo hoje, no século XXI, no ano de 2016? Qual é o sentido de se estudar sociologia? E para isso, a gente tem que ter em mente uma coisa interessante, no caso da educação brasileira, porque a sociologia ela foi reintroduzida no ensino médio. A sociologia na educação nacional ela é um fenômeno recente. Por muito tempo, tanto a sociologia como a filosofia, que também é disponível para vocês na grade do ensino médio, desde o primeiro ano, no caso aqui do nosso colégio Atibaia, a sociologia aqui no segundo ano, terceiro, mas o ensino de sociologia, assim como da filosofia, são recentes na educação básica, no ensino médio nacional. E há uma série vamos dizer assim, de desafios do ensino e aprendizagem da sociologia no ensino médio, que, claro, nós vamos buscar minimizar com esse trabalho aqui conjunto. Então, vamos pensar aqui, qual é o propósito de se estudar sociologia hoje? Nós já sabemos que é uma ciência do século XIX. Então, qual é o sentido? Qual a importância para o estudante, para o aluno do ensino médio aqui no Brasil? Qual é a importância de estudar a sociologia? Bom, a sociologia, ou também as ciências sociais, ela nada mais é do que o estudo da sociedade, do seu funcionamento, das suas estruturas, dos seus mecanismos, dos seus fenômenos. Né? Nós vamos estudar depois na história da sociologia que essa ideia do que qual é o objeto de estudo da sociologia vai mudar conforme o entendimento de determinados pensadores. Então, para Comte, o objeto da sociologia é uma coisa, como eu já disse, é a busca por leis gerais e universais que determinam o funcionamento da sociedade. E para outros, por exemplo, Emile Durkheim, o objeto da sociologia são os fatos sociais, e aí a gente tem que determinar o que são fatos sociais e o que não são fatos sociais. Aí já cai numa outra discussão. Mas, de qualquer maneira, de modo simples, de uma forma mais tranquila, a sociologia é essa ciência que busca o entendimento do funcionamento da sociedade, da dinâmica da sociedade. E existem muitas estruturas que pertencem à vida em sociedade. Lembrando que viver em sociedade é algo natural, é algo que você percebe facilmente no cotidiano, no seu dia a dia e na nossa vivência como ser humano. Um dos aspectos mais básicos do ser humano, do ser gente, do ser pessoa, é viver em sociedade. Há um romancista ou poeta inglês, que eu não me lembro bem o nome, mas ele deixou uma frase interessante que diz o seguinte, que o homem não é uma ilha. O homem não é uma ilha. Então o homem não é autossuficiente a ponto de viver em completa solidão. Ele não tem essa autossuficiência. Então nós somos seres sociais, certo? E o ser humano não é o único ser, o único animal, e nós somos animais, não é o único que possui essa característica de viver em sociedade. Então, de uma forma simples,
é fácil de entender, a sociologia ela tem por objeto, ela tem por interesse compreender como funciona a nossa vida em sociedade, já que nós vivemos em sociedade e precisamos viver em sociedade, porque nós não somos autossuficientes. Então, existem várias estruturas dentro, presentes na vida social, na vida em sociedade. A família, os amigos, as leis, as regras, a moral, a religiosidade, a política, o poder, o Estado, a economia, a cultura. Então, há uma série de questões que nós vamos trabalhar ao longo dessas 6 apostilas, que são importantíssimas, não só para a compreensão de como funciona a sociedade em que eu e você estamos inseridos, mas a sociologia ela tem a capacidade de nos dar uma visão mais completa do que afinal é o mundo, né? De como ele funciona. É diferente da história, é diferente da geografia e é diferente da filosofia. E aí eu quero fazer um comparativo entre o que é sociologia, o que é geografia, o que é história e o que é filosofia, né? Para ficar mais claro. Bom, para quem não sabe, eu sou historiador por formação. Eu sou bacharel e sou licenciado em História, né? E claro, na minha formação como historiador, a gente tem também uma formação sociológica, como tem uma formação filosófica, como tem uma formação política, econômica, mas, claro, dialogando com a história. Pois bem, a história, o que é o objeto de estudo da história, são fatos. Não tem como fugir disso. A história ela tem um vínculo com o factual, né? E esse factual vai ser, vamos dizer assim, vai ser compreendido, ele vai sofrer uma reflexão sobre, sobre aquilo que ocorreu no tempo passado, trazendo também para a compreensão do tempo presente. Então o historiador, a história trabalha muito com a noção de tempo, de temporalidade, de fatualidade, ou seja, aconteceu alguma coisa em uma época, num contexto, então há relações de causa e efeito entre vários fatos, entre vários contextos. Então o historiador ele navega nessas águas da temporalidade e do factual, do ocorrido. A geografia ela até se relaciona com a temporalidade, mas a geografia ela tem um aspecto que é a relação homem e natureza. Então, todos os fenômenos que envolvem o planeta e a relação desses fenômenos com a vida humana, como o homem interfere no funcionamento do planeta, ou como o planeta interfere e determina a vida do homem. Então essa relação homem e natureza é muito marcante na geografia. Na história não há muito, a relação é diferente, a relação é entre os homens no tempo e na busca pela compreensão de um contexto, os fatos, o tempo, o passado se relacionando com o tempo presente, né? Então isso é história, isso é geografia. A filosofia diz respeito ao pensamento, ou seja, é a reflexão do homem sobre o existir, sobre as relações humanas. Então, a filosofia, ela de alguma maneira, como diz Hegel, né, um filósofo alemão, a filosofia é aquela coruja que ao fim do dia ela alça voos, ou seja, a filosofia é uma espécie de olhar que tá observando os fenômenos humanos e vai desenvolver a partir disso uma reflexão. A filosofia é uma ação reflexiva. A filosofia é um estudo. A filosofia é a busca da compreensão, certo?
Pois bem, o que é a sociologia? A sociologia também é essa busca da reflexão como a filosofia faz. Não é à toa, o primeiro sociólogo, vamos dizer assim, o pai da sociologia, era um filósofo. Só que a sociologia, ela, de alguma maneira, ela pega aspectos da história, da geografia, semelhantes. Ou seja, o sociólogo ele tem um olhar sobre a sociedade, buscando não só fazer uma reflexão sobre ela, mas existe realmente na sociedade mecanismos ali. Existe uma dinâmica social que você vai se aperceber. Né? Então a sociologia ela tem essa diferença. Há uma dinâmica ali. Então a sociologia, para perceber essa dinâmica da sociedade, às vezes, vai tomar emprestado conceitos e trabalhos da economia, da estatística, da antropologia, né? Da etnologia, que vai tratar mais das questões da cultura. Né? Então, assim, o sociólogo ele vai se servir de uma série de instrumentos para aí sim realizar essa reflexão sobre a sociedade, ok? Então, de certa maneira, de certa, como eu vinha dizendo, de certa maneira, a sociologia ela se assemelha à história, à geografia, à filosofia, porém ela tem algo de particular, que é justamente não só esse olhar sobre os fenômenos sociais, mas a percepção que há uma dinâmica social e essa dinâmica social ela pode ser percebida, ela pode ser trabalhada, ela pode ser compreendida, certo? É, já é comum você ouvir falar ou ler que a sociologia é uma espécie de ciências humanas aplicadas, certo? Então ela tem algo de concreto que a geografia tem, claro, mas que a história e a filosofia nem tanto. Né? A história e a filosofia elas teorizam mais, elas são mais subjetivas, certo? É claro que o historiador ele tem o factual em uma das mãos, mas esse factual ele é complicado porque nós estamos lidando com o passado e o resgate do passado não é algo muito simples, não é muito fácil, né? Até porque muito do passado às vezes parte dele apenas é recuperado, né? Muitos constroem vamos dizer assim, o discurso do passado. Então há muitas limitações nesse ponto. A sociologia e a geografia, mas vamos pegar aqui a sociologia que é o que nos interessa, ela tem algo de mais concreto, né? É algo mais percebível. A vida em sociedade, e é isso que o aluno tem que perceber hoje, você estudante, né, do ensino médio, tem que perceber. Por que estudar sociologia? Ora, a gente está inserido numa sociedade. A sociedade que nós estamos inseridos, a sociedade brasileira hoje, no século XXI, há uma dinâmica que é muito própria dela. A sociedade brasileira não é a mesma que a sociedade islâmica, que a sociedade norte-americana, que a sociedade chinesa, que uma sociedade aborígene, que uma sociedade numa aldeia africana. Então, assim, são distintas realidades, distintas sociedades, cada uma com suas dinâmicas próprias, né? E a sociologia ela traz essa compreensão, ela traz essa compreensão sobre aquilo que nos cerca. Claro, claro, né? Nós vamos identificar muitas mazelas, vamos identificar muitos problemas, como a intolerância, a violência, a injustiça, a desigualdade econômica e social. Nós vamos observar uma série de problemas e a vida humana, a vida em sociedade, é marcada por muito sofrimento.
isso é óbvio. Mas quando a gente passa a se dedicar a observar melhor essa sociedade, a observar como ela funciona, os seus mecanismos e dinâmica próprios, aí a gente pode, quem sabe, se tornar capaz de atuar sobre a sociedade e transformá-la. Então a sociologia, assim como as outras ciências humanas, ela desenvolve no aluno, no estudante, uma capacidade de compreensão e uma capacidade de pensamento crítico muito importante. Porque quando a gente percebe o contexto, quando a gente percebe que a gente é sujeito, que a gente é cidadão, que a gente é um sujeito ativo da sociedade a qual nós pertencemos, quando nós somos capazes de identificar os problemas da sociedade na qual nós estamos inseridos, aí sim, a partir daí, quem sabe, seremos então capazes de mudar a realidade, de transformá-la, certo? Então, a sociologia, o estudo da sociologia, ela forma o cidadão, o estudo da sociologia ela desenvolve capacidades e habilidades de leitura, compreensão importantes, leitura, não só a leitura textual, mas leitura de mundo, que é muito importante. E aí, claro, dentro de desenvolvendo essas competências, né, que são muito próprias das ciências humanas, e a sociologia contribui muito com isso. Então aí o estudante, né, o cidadão, ele pode então vislumbrar, atuar sobre o meio em que ele está inserido e transformar a realidade dele. Então estudar a sociologia é importante, conhecer não só a sociedade brasileira, mas as diversas sociedades, todos os mecanismos de funcionamento da sociedade, as suas instituições, e as instituições são um conceito importante dentro da sociologia, pensar em como acontece, como ocorrem essas relações sociais, já que a sociologia se debruça sobre as relações humanas em sociedade. Então, como é essa relação entre as pessoas, como ela se dá, né? Então, há uma série de conceitos e de fenômenos que nós vamos estudar. O que eu quero para finalizar essa aula introdutória, tudo isso é uma aula introdutória, tanto é que em momentos aqui no vídeo, momentos distintos em que vocês estão me vendo mexendo no equipamento, porque eu estou desenvolvendo isso aqui depois de um tempo parado, né? Então a máquina é nova, então a gente está se adaptando, mas com empenho, com dedicação, nós vamos tornar esses vídeos mais dinâmicos e cada vez melhores. Mas eu quero deixar a vocês, alunos, algumas indicações, algumas orientações, melhor dizendo. A primeira orientação, leitura obrigatória. Então tem que ler o tema número 1 da apostila do Sistema Etapa, que é as ciências sociais e o estudo da vida social. Então vocês vão ler o tema 1 e vocês vão responder todos os exercícios. Aí tem um textinho aqui, ó, a sociologia e as outras ciências sociais. Eu falei um pouquinho a respeito da geografia, da filosofia, da história, da antropologia e por aí vai, né? Como a sociologia se diferencia das demais ciências das humanidades. Aí tem outro textinho aqui, como surge a sociologia. E por fim, mais exercícios para serem respondidos, ok? Então, a minha orientação para vocês agora é: leiam o tema 1, página 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da página 3 à página 8, há uma série de textos e exercícios. Leiam os textos e resolvam todos os exercícios. E numa nova oportunidade, nós estaremos aqui trocando ideias
informações e, claro, anotem aí o e-mail aonde vocês vão enviar dúvidas, sugestões. O e-mail é proftiagomenta@gmail.com. Bom dia e até uma outra oportunidade, se Deus quiser.